mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí vem a parte decisiva. Vocês estão limpos, então permaneçam em mim. Permaneçam no tronco eterno da videira, que sou eu, Jesus, o Evangelho, a minha palavra. Fiquem em mim, plantados em mim, vivendo de mim, sugando de mim, alimentando-se de mim, e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e não tenho dúvida de que a decisão de vocês de não saírem fugidos da vida que há em mim, nem rejeitarem a seiva da minha palavra, ao fazerem isso, vocês me têm. Quem está em mim, me tem em si próprio. Não dá para estar em mim sem que eu esteja em você. Se você está em mim, é porque eu estou em você. Você nasceu de mim. Permaneça em mim, porque em ti eu já sou. Enquanto você der o testemunho de que está em mim, dando os frutos da sua ligação, do seu vínculo essencial comigo. Como não pode o ramo produzir fruto da videira, produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, você não corta um ramo de planta nenhuma, de árvore nenhuma. No caso aqui é a videira verdadeira, que Jesus usa como essa planta nobre, maravilhosa, da uva e do vinho, que dá alegria ao coração do homem. E Jesus é essa alegria dos homens. Ele diz, fora de mim, vocês podem se vincular à religião, podem se tornar papas, cardeais, arcebispos, bispos, apóstolos, podem virar o que vocês quiserem, podem se tornar titulados do que vocês queiram se titular, em divindade, doutores em divindade, doutores e PhDs em Novo Testamento, em qualquer que seja a matéria, o objeto do estudo religioso e teológico, mas se vocês não derem fruto de amor, de alegria, de paz, de bondade relacional, de perdão, de compaixão, de domínio próprio, de autocontrole, de mansidão, de desistência de todo espírito de vingança, de ódio, de raiva, de amargura, de ira, de gritarias, de conversa entorpecente, tóxica. Como eu falei ontem aqui sobre as coisas que fazem guerra à alma, você lembra? Se não estava aqui, assista. Se está dando, todavia, o fruto que carrega essa doçura do Evangelho de Jesus, então saiba, eu estou em você, por isso que você está dando esse fruto. Desligado de mim, ninguém dá fruto. Ninguém. Se você vir alguém que não está ligado à sua igreja, a congregação nenhuma, ou não a sua, que não carrega as suas doutrinas, foram inventadas pelo seu grupo religioso, que não tem os seus hábitos, não tem a sua estética de formalidade religiosa, qualquer coisa, mas ama, perdoa, é generoso, é justo, tem sede de justiça em favor do próximo. O que falta de justiça no próximo é o que
gera nele essa vontade de saciar a vida com justiça por amor aos injustiçados. Não é fome e sede de justiça própria, é fome e sede de justiça para o outro. Quando você vir isso, ele pode ser ateu, mas se é um ramo que está dando fruto, você pode não estar reconhecendo e admitindo o vínculo dele com a videira verdadeira. Porque ele não apelidou a videira de Jesus, ele não apelidou a videira de igreja, de religião, mas ele está vinculado à seiva, à essência. Ele considera que qualquer coisa na vida que não seja fruto de amor, verdade, justiça, sinceridade e bondade e fidelidade. E eu conheço muitos ateus que são assim, fiéis, generosos, justos, amorosos, misericordiosos e traumatizados pela religião, mas que dão fruto de amor. E eu olho para eles e vejo Deus, vejo Jesus, vejo o Evangelho, vejo o fruto. E olho para um monte de gente que anda com tag escrito cristão da igreja tal, todos marcados. Tem até QR Code de igreja neles, mas não tem fruto de nada. Fruto de nada. Só dão o fruto do ódio, como Jesus disse aos religiosos lá em João 8. Vocês são filhos do diabo. O fruto é do diabo, é ódio, é mentira, é engano, não tem nada a ver comigo. E ele deu o exemplo do samaritano, que era considerado herético, sem Deus, que praticava doutrinas estranhas. Alguns deles eram até reencarnacionistas. Muitos deles tinham práticas que para o judaísmo eram absurdas. Eles não obedeciam o lugar do sacrifício, que era Jerusalém, sacrificavam no Monte Gerizim, lá na terra deles, até o dia de hoje. Os judeus pararam de sacrificar, os samaritanos não. Eram considerados os maiores hereges de Israel. Os israelitas odiavam mais aos samaritanos do que aos romanos, do que a qualquer outro pagão. E os samaritanos eram irmãos que tinham ficado diferentes no curso dos anos, que tinham, por razões de rejeição pessoal, por terem sido tão rejeitados pelos judeus, eles acabaram, assumiram a rejeição e se tornaram pessoas diferentes. Cada vez mais. Quanto mais rejeição, mais o grupo rejeitado se diferencia do grupo rejeitador. É sempre assim em qualquer ambiente, da família, qualquer forma. A perspectiva até nacional. Quanto mais ódio de um grupo por outro, mais polarização, mais diferenciação. São lógicas psicológicas que vão do individual ao coletivo de qualquer dimensão. E são lógicas físicas também. Então, está dando fruto de amor? Está confessando Jesus, mesmo sem falar o nome dele. Mesmo sem viver pregando, mas está praticando as obras dele. É como Tiago disse: mostra-me a tua fé sem obras, sem fruto do Evangelho. E eu, com o fruto do Evangelho, com a prática do Evangelho, te mostrarei a minha fé. Porque a fé sem obras é morta. E se é morta, como eu digo há muitos anos, não é fé, é fétida, está pútrida.
É isto. E não há o que camuflar a respeito. Mas mesmo sem os invólucros e as confissões religiosas e doutrinárias, se você encontra o fruto que Jesus disse que era para buscar, e em se buscando você acha, por esse fruto eu vejo essa fé. Mas pela fé, sem esse fruto, eu só vejo hipocrisia e mentira e inutilidade espiritual, sem nenhum significado, sem nenhum aproveitamento. Porque sem o fruto que nasce do amor, nada, absolutamente nada aproveitará. Vocês é que não creem nisso jamais. Por isso, permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Porque longe de mim ninguém pode frutificar. É por isso que Jesus chega e diz que vem então aqueles da limpeza, como a gente faz no quintal, depois que poda tudo, joga no fogo o que não presta, o que não serve. Essa é a linguagem de um quintal, de um lugar, de um vinhedo, de qualquer lugar onde se cuide de plantas. Mas se vocês permanecerem em mim, vocês nunca deixarão de dar meu fruto, porque eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, muito, muito fruto. Não é pouco fruto. Quanto mais você fica vivendo o Evangelho, como Jesus disse, os meus discípulos são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Quanto mais você pratica, mais fruto você dá. É uma coisa extraordinária. É inesgotável. Não tem limites. Ninguém alcançou o limite até o dia de hoje. O próprio Jesus nos disse isso. Não fostes vós que me escolhestes a mim, aqui no verso 16. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Essa é a promessa. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E escolhi vocês para que vocês deem fruto da vida no mundo. Esse é o significado de vades, é de meterem-se na vida, imiscuírem-se na existência, frutificando essa graça. E assim ele diz: vocês serão meus discípulos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Não tem parte comigo. Pode até se enxertar, se amarrar, fazer um truque de aparente permanência, mas se a seiva não corre verdadeira para dentro de você, você é só um estelionato público e não passa disso. Secará e aí vai ser juntado com o lixo e queimado sem nenhuma necessidade. Tua existência não tem sentido. Mas se você permanecer em mim e as minhas palavras, o meu evangelho, for praticado, permanecer como prática, como consciência, como minha mente em vocês, como códigos de interpretação, não é um QR Code, é um código mental, espiritual, que tem a ver com a matrix da alma, do ser, do que foi colocado como um selo imprimatur na alma de vocês, de qualidade, de permanência e de vivência pela seiva da palavra, do Evangelho. Se vocês assim permanecerem, aí vai acontecer uma coisa
maior ainda. Quanto mais vocês andem nessa harmonia, nessa alegria, nessa naturalidade, nesse descanso, vocês mais vão experimentar que podem pedir o que quiserem. E não é pedir o que quiserem no sentido de pedir com capricho. Ah, eu estou afim de ter um carro, tal, como outro dia a gente viu aqui uma menina falando da relação dela com Deus, tão engraçada, que ela às vezes ela é modelo e ela chega para alguém diz, eu tenho uma calça aqui, leves, linda, que eu nem usei, você não quer para você? E era justamente o modelo que eu queria dar em mim, porque o meu paizinho sabe o meu número e ele me dá as joias que eu quero, me dá as botas que eu quero, me dá tudo que eu quero. E aí o cara que estava comentando, um rapaz muito espirituoso, falou, meu Deus, isso aí é um Deus ou é um sugar daddy? Porque a maioria das pessoas fica pensando que oração é resposta de sugar daddy. Quando Jesus diz, pedireis o que quiserdes, ele está assumindo que você não vai pedir idiotice, porque você é um discípulo dele. Você permanece nele, você pensa com as categorias dele, você pensa com os valores, significados do Evangelho, você pensa a partir das realidades que foram validadas por Jesus. Você não ora contra as pessoas, você não ora por banalidades, você não ora por frivolidades, você não ora pela realização das suas vaidades, você não ora pedindo graça de Deus para a consecução das suas carnalidades, você não ora pedindo a Deus a graça de seduzir a mulher pela qual você está com tesão, você não ora pedindo a Deus que o dono do recurso esqueça para você meter a mão, você não faz nada disso, você não ora amaldiçoando os seus inimigos, os que não gostam de você, você ora segundo o Evangelho. Você só faz as orações que Jesus faria. Porque você está nele, permanece nele, e está com a palavra dele determinando o fruto da sua vida, os atos da sua vida, as obras da sua vida, que decorrem do seu interior. Então, pedireis o que estiver cheio o coração. Porque a boca fala do que está cheio do coração, assim como a boca ora daquilo que está cheio o coração. Quando eu oro, eu não me lembro de ter feito jamais na vida nenhuma oração de ódio contra ninguém desde que eu conheci Jesus. Nunca pedi, Jesus, pesa a mão, olha o que estão fazendo comigo, quanta mentira, quanto exagero, quanta invenção, quanta maldade, quanta tentativa de destruir o Evangelho na minha vida e me destruir no Evangelho. Nunca. Deus, os anjos, o diabo e o mundo inteiro nunca me ouviram nem me ouvirão. Nem o lado direito do meu coração ouviu o meu lado esquerdo fazer essa oração, porque ela não ouve em mim nem há em mim, desde que Jesus passou a ser a seiva. Eu nunca estive cortado dele. Nunca, nem nos piores tempos, eu achei que eu poderia viver sem ele. Sem ele, eu sabia que a minha vida ia secar, morrer e queimar. Por isso mesmo, nos piores dias, a única coisa que eu tinha na boca era uma oração de misericórdia. Senhor, tem misericórdia, eu creio na tua fidelidade e eu creio que apesar de eu estar sendo infiel, tu permanecerás fiel, porque tu juraste não te arrependerás, que tu és o meu Deus para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso não tem arrependimento, não tem volta. Agora me ajuda a permanecer
como eu permaneci em ti toda a minha vida. Não deixa que esse momento se alongue na minha existência, sob hipótese alguma. Porque eu sei, se a palavra dele permanece em mim, e se eu coerentizo a minha vida com o Evangelho, e harmonizo e torno a minha vida uma extensão frutuosa do Evangelho de Cristo, eu peço o que eu quero. E eu nunca peço o que Deus não gosta de atender. Não importa se é impossível. Ele tem me atendido em tantas coisas impossíveis, mas são as coisas que ele gosta de atender. Eu nunca fiz uma oração que ele não goste. Nunca. Eu peço o que ele gosta. E tenho sido sustentado, mantido, guardado, protegido, sob a redoma desses cuidados, com essa seiva de fidelidade, atravessando a minha vida, a minha casa, os meus filhos, os meus netos, por misericórdia, todos os dias, e acontecerá todos os dias, nunca cessará, porque eu sei que estou vinculado à videira e a minha vida é alimentada pela seiva do Evangelho todo dia. E aí eu peço o que eu quero, porque o que eu quero é o que eu sei que ele responde. Eu não tenho orações a Deus em relação às quais o meu Pai relute. Eu só peço o que ele tem prazer em dizer amém. Como diz Paulo, aquelas coisas nas quais nós temos o amém de Deus na encarnação, na prática e na vivência de Jesus. Eu sei o que Deus diz amém e eu sei porque Deus não diz amém. É Jesus que mostra quais são os améns de Deus na vida. É o que Paulo diz escrevendo aos Coríntios. Em Jesus eu aprendo aquilo porque Deus diz amém. E se eu sei aquilo porque Deus diz amém, eu peço o que eu quero. Quando eu alinho o meu querer com essa vontade e com essa alegria de pedir aquilo ao que ele diz amém, mesmo que aos homens pareça impossível, porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Então, o segredo é um só. Permaneçam no meu amor. E a permanência no meu amor não é verbal, oral, não é de palavras, é de fato e de verdade. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como se eu amo a minha mulher, eu permaneço no amor dela e ela permanece no meu amor. Os meus filhos que me amam permanecem no meu amor, têm alegria no meu amor, e eu tenho alegria no amor deles. E porque eles me amam, eles não têm prazer em produzir tristeza, aflição, preocupação desnecessária em mim, sem explicação, nem eu neles. Eu tenho prazer em produzir conforto, harmonia entre nós, assim como com a minha esposa. Se eu a amo, eu permaneço na fidelidade ao nosso amor conjugal. Se eu sou infiel a ela, eu estou relativizando o meu amor por ela, ou ela, se fosse infiel a mim, estaria relativizando o amor dela por mim. A gente confirma as nossas fidelidades
pela prática da obediência ao mandamento dos nossos vínculos, ao mandamento que caracteriza as nossas relações uns com os outros e com Deus. Se vocês me amam, vocês vão permanecer no meu amor. É tão simples de entender. Por que você não quer entender? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E ele afirma com toda veemência: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Esse assim também como estabelece a qualidade do tipo de vínculo que eu tenho que ter com o Pai e com os seus mandamentos. Jesus diz: olhem para mim, eu sou filho, ele é o agricultor. Vejam como eu me comporto diante dele, como eu vivo para ele, e vivo para vocês, e vivo para o mundo, e vivo para a criação, e vivo para todos. Vivam como eu vivo, amem como eu amo, deem o meu fruto, busquem a minha semelhança, e então vocês serão meus discípulos. E então, quem olhar para vocês me verá. E então, as características que me habitam serão as marcas do caráter de vocês. Vocês vão ganhar a fisionomia do meu amor. Vocês vão praticar a estética, ética, da prática, da verdade, da justiça do reino de Deus, conforme encarnada na minha vida, que se manifesta através do meu amor em obras. Vejam como eu vivo, vejam como eu sou, vejam como eu trato. Sejam assim, vocês serão como eu e pedirão o que quiserem e vos será feito. Vocês serão só podados para crescerem, para se fortalecerem, para melhorarem. À medida em que vocês envelhecerem, vocês só vão se tornar mais lindos, mais bonitos, mais incomparavelmente o que vocês mesmos eram e não sabiam que poderiam ser.